Como foi o final de semana? Tudo certo? Tô melhor, gente. Eu tô 100%. Já fiz o teste do Covid de novo. Não estou mais. Já testei negativo. Glória a Deus. Já estou 100%. Aleluia. O Senhor é bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu tô bem, gente, tô bem. Tá bem corrido esses dias, né? Mas tô bem. Bom dia, ó, pra você, pra sua família. Uma semana. Hoje é o nosso 13º dia. 13º dia, gente. É isso? Me confirme. É isso mesmo, não é? Eu vou me perdendo nos dias. 13º dia hoje? Acho que é. É 13º dia? Gente, ó, o mais importante é realmente vocês irem criando um hábito, né? Para você criar um hábito, as primeiras semanas são as mais difíceis para tudo, né? Isso que os especialistas sobre isso falam, né? De tanto de emagrecimento, enfim, qualquer novo hábito que você queira ter na sua vida, as primeiras semanas são as mais difíceis. Depois vai se tornando um hábito. Não que se torne mais fácil, né? Ou que se torne, nossa, agora, Gabi, tá uma delícia acordar cedo, Gabi, agora não. Mas vai se tornando um hábito que você precisa realizar, né? Tô muito feliz que muita gente tem falado, poxa, Gabi, tá criando um hábito, eu tô conseguindo. Então, até quando a gente não fez 6 horas da manhã, fizemos 5 horas da tarde, muitas pessoas sentiram falta, né? Então é gostoso fazer o devocional de manhã. É gostoso mesmo. Essa semana vai ser uma semana bem corrida. Hoje eu tô indo pra São Paulo. Amanhã tem um evento em São Paulo. Aí quarta-feira de manhã, bem cedo, eu viajo de São Paulo pro Rio. E aí quinta eu tenho agenda, sexta eu tenho agenda e sábado eu tenho agenda. Então vai ser bem corrido. Então, gente, essa semana, em cada live, eu vou falando o horário do dia seguinte. Tipo, amanhã eu consigo manter 6 horas, tá? Aí na outra a gente vai se falando, tá certo? Porque aí qualquer mudança eu vou falando um dia vai ter, né? Por causa dos voos e tudo mais, eu não vou conseguir fazer provavelmente. Mas aí a gente não vai deixar de fazer. Algum horário a gente vai fazer, tá bom? Gente, vamos então desativei os comentários aqui pra gente não ficar perdido. Mas ó, primeiro, início de semana, vocês já sabem, né? Hoje tem devocional, amanhã tem devocional e quarta-feira tem música nova. E sabe o que tem quarta-feira? Música nova com participação. E eu tô bem feliz. Na verdade, eu tô muito feliz. Todo mundo que vem falar comigo, ou amigos, assim, próximos, né? Que vem mandar alguma mensagem sobre esse projeto. Eu tenho falado que ele é um projeto, acho que um dos mais especiais, assim, que eu já gravei. Porque realmente ele é muito verdadeiro, ele é muito genuíno, eu sei o quanto ele demorou para ser, para estrear, né? Como vocês estão ouvindo e sentindo a presença do Senhor agora, estão tendo essa experiência com a presença de Deus. E aí eu comecei a me lembrar, assim, de todo esse processo até aqui, sabe? De amadurecimento, de entrega e não foi fácil também. Eu vivi muitas coisas, mas em todas elas eu pude ver a presença e a glória de Deus. Então é isso que
que me motivou ainda mais a realizar esse projeto. Então, eu tô muito feliz com o que Deus tem feito especificamente nesse projeto, sabe? Foi uma experiência nova que vivi com Deus, né? Eu compartilhei isso já com vocês, porque eu realmente fiz uma oração dizendo: Senhor, se não for pra eu gravar mais nada, eu não vou gravar. Foi um ato de muita obediência também. Então não era tipo, eu tenho que gravar um projeto novo, ou as pessoas esperam que eu grave, que eu lance um projeto de músicas inéditas. Eu realmente estava nessa dependência do Senhor, de tipo, Senhor, eu não vou gravar nada que não fosse da sua vontade. Então foram 3 anos, né, de espera, de ter esse momento. E realmente não, durante a pandemia e tudo o que ia acontecendo, não fazia sentido eu gravar sem ter também a igreja ali. Eu queria muito ter o povo de Deus ali reunido para que tudo fizesse, né, sentido. Então foi um tempo de espera, mas eu sei que em todas as coisas o Senhor tinha um plano, um propósito. E hoje eu posso ver, né, que o Senhor tem feito grandes coisas. E esse é o desejo do meu coração. Mais uma vez, esse projeto é realmente para você mergulhar, ir mais fundo na presença de Deus, experimentar o que você nunca experimentou antes, viver a presença de Deus. A presença de Deus, ela é para ser vivida, ela não é para ser um momento, um detalhe, ou um dia da sua semana. É para você viver todos os dias. Assim como a gente tá aqui, gente, fazendo o nosso devocional todos os dias, é a presença de Deus. Então, assim, cada dia é um novo dia, é algo diferente, sabe? Tem um dia que você vai tá mais angustiado com alguma situação, tem um dia que você vai estar mais feliz, tem um dia que você vai estar mais quebrantado em alguma área da sua vida, tem algum dia que você vai estar cheio de perguntas, outro dia que você vai estar, tipo, normal. Então, assim, como um relacionamento, gente. Não crie também grandes expectativas no sentido de, nossa, vai ser todos os dias incrível, ou todos os dias eu vou sentir, sabe? Não é assim. A vida real não é assim, a gente sabe disso. Mas o mais importante não é sobre como você tá aquele dia, mas aonde você está todos os dias. Se você escolhe estar com Ele todos os dias, essa é a única decisão que você tem o poder. É a escolha que você tem o domínio sobre todas as outras coisas você não tem. A gente não tem o controle do amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer hoje. A gente tem um plano, né? Ou talvez você já sabe o que você vai fazer no seu dia inteiro. Você já programou sua agenda, aí eu vou sair, eu vou não sei o que, tem que reunião, eu vou saber, eu vou arrumar a casa, eu vou não sei o que, eu vou limpar isso, eu vou organizar isso, eu não sei o que. Mas é o Senhor que sabe. É o Senhor que sabe todas as coisas. Então a gente faz planos, mas é o Senhor que realiza, é o Senhor que faz todas as coisas. Mas a única coisa que a gente tem o controle são as nossas ações e decisões e atitudes. Então, se você tem a escolha, você tem a decisão de estar na presença de Deus todos os dias, de fazer o seu melhor sobre o seu relacionamento com Deus todos os dias, do seu jeito. Pegar o seu café, sua Bíblia, poxa, eu vou ler esse capítulo hoje. Meu tempo com Deus. Eu não abro mão, não abro mão, não abro mão, não abro mão. E isso é o mais importante. Sempre será o mais importante. Em todo tempo, em qualquer circunstância. Amém? Vamos orar pra gente começar? Amém. Senhor, bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, mais essa semana, Senhor, que se inicia, ó Deus. Te damos a honra, a glória, o louvor. Te damos, Senhor, nosso coração. Te damos, Senhor, nossas perguntas, nossas incertezas, Pai. Tantas coisas que vêm à nossa mente, Pai. Nós te pedimos para que o Senhor guarde o nosso coração, guarde a nossa mente. Nessa semana que vai entrar, nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós profetizamos uma semana de vitória. Profetizamos uma semana do teu agir, Jesus. Que nós possamos te ver, Senhor, experimentar, Pai, da sua bondade, do seu amor, da sua grandeza, nos mínimos detalhes do nosso dia, Senhor, em cada reunião, em cada decisão, em cada assinatura de contrato, Senhor, em cada passo que nós dermos, Senhor, que nós possamos enxergar a sua bondade, Senhor, enxergar, Senhor, o quão perfeito o Senhor é. Nós queremos, Senhor, te agradar, nós queremos
agradar o seu coração, Senhor, e que os teus planos, os teus pensamentos para nós, Pai, que tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, que nós possamos viver, Pai. Que nós possamos, Senhor, te obedecer, que nós possamos ser pessoas, Pai, que sejam luz para essa nação, para essa humanidade, Deus, que nos mínimos detalhes do nosso dia que nós possamos expressar quem Tu és e que nós fazemos parte do Teu reino, Jesus. Então venha a nós o Seu reino e seja feita a Tua vontade. Senhor, que hoje a palavra possa entrar no nosso coração e possa gerar fruto. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Primeiro eu quero agradecer a você pela honra, pelo privilégio de estar com vocês aqui toda manhã. Mais uma vez, é um desafio para mim sair totalmente da minha zona de conforto, que é a música, né? Algo que já é uma zona de conforto para mim. Mas, então, todo dia, assim, é uma tensão pra mim, acaba e eu fico, Senhor, o que eu vou falar? Senhor, mas eu não sei falar, Senhor, eu não sei falar Tessalonicenses, Senhor, eu travo a língua, Senhor. Esses dias eu fui falar pra minha irmã, falei, cara, eu tava no devocional, aí eu travei com alguma, sei lá, alguma palavra. Enfim, o Senhor conhece as minhas limitações e eu tenho muitas. Quem me conhece aqui mais no íntimo sabe as minhas limitações, mas tô fazendo isso daqui, gente, de coração, com toda a humildade eu digo isso. Não sou perfeita, posso errar, então qualquer coisa me perdoem. A única coisa que eu venho tentando fazer nesses 13 dias é realmente compartilhar a palavra junto com vocês como uma amiga que senta e vai conversando, né? Então, que o Senhor nos dê graça. Amém. Gente, hoje eu quero falar sobre algo que transformou a minha vida. E eu já quero começar explicando e contando para vocês algumas experiências sobre esse assunto. Hoje eu quero falar sobre perdão. E eu sei que isso para muitas pessoas é algo que dói muito. Principalmente quando você tá com a razão, né? Quando você tá com a razão. Ou quando você tá no seu direito, né? Ou quando você tem inúmeros motivos para ter raiva, ou ressentimento, ou ódio sobre alguma pessoa, sobre alguma determinada situação que aconteceu na sua vida. Então, em nome de Jesus, eu quero que você abra o seu coração hoje. Eu sei que você talvez também já ouviu sobre perdão, mas enfim, que você abra o seu coração, que você esteja aberto à palavra de Deus. Não o que a Gabriela está falando, mas o que o seu Deus diz sobre isso. Aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que conhece tudo sobre você, seu temperamento, sua história. Eu não conheço a sua história. Não sei o que aconteceu com você, não sei o que aconteceu na sua infância, não sei o que aconteceu ontem, eu não sei o que aconteceu. Eu não conheço a sua história. E mesmo assim, quando o Senhor fala alguma coisa na Bíblia, quando o Senhor nos dá uma ordem na Bíblia, é independente do que aconteceu na nossa história. Então o Senhor conhece cada história e mesmo assim Ele diz a mesma coisa para todos. Então, independente do que aconteceu na sua vida, pelo que você tenha passado, e eu quero, em nome de Jesus, que você coloque muito amor nas minhas palavras e que essa palavra possa ser um bálsamo, não um peso, tá bom? Então, eu lembro que, como eu compartilhei já com vocês, eu comecei a cantar muito nova, né? Eu tinha 5, 6 anos, de verdade. Então, assim, eu era, tipo assim, eu entrei na aula de canto com 8 anos de idade. Então, a música começou a fazer parte, né, da minha vida muito nova. Então, assim, eu venho de uma família muito simples, muito humilde. A gente morava em São Paulo e aí meus pais tinham todo aquele esforço, né, para pagar aula de canto. Então, assim, era algo muito... a gente tinha uma vida, graças a Deus, assim, nunca faltou nada de comida, graças a Deus. Mas eu lembro de que eu fui começar... A primeira roupa que eu realmente comprei, eu tinha já uns 17 anos, 16 anos. E eu fui lá e comprei uma roupa. Então, assim, era tudo roupa das minhas primas que iam passando, ia pra mim. Então, assim, a gente sempre vem de uma família simples, mas glória a Deus por isso. Mas só pra explicar um contexto pra vocês, tá? E aí meu pai se esforçava
ensaiava, eu ia pra aula de canto toda semana, meus pais pagavam minha aula de canto, então nada era fácil, mas tudo era possível com o Senhor, né? Então, assim, principalmente no começo da nossa caminhada, é comum, até hoje eu passo por isso, tá, pessoal? Até hoje é difícil, eu vivo situações que você fala assim, não é possível, Senhor. Mas no começo, né, da nossa jornada, é normal as pessoas falarem inúmeras coisas pra você, pra tentar te distrair daquilo que Deus tem pra sua vida. Então eu ouvi muitas palavras do tipo, ai, posso te dar um conselho? Para de cantar. Não, para de cantar, porque assim, sua voz até que é bonitinha, mas assim, vai viver sua vida, vai curtir sua vida, vai curtir sua adolescência. Você tá aqui toda semana aqui do culto cantando, ensaiando. Tira isso da sua cabeça. Desiste, porque eu acho que não é muito o seu estilo e tal. Acho que não combina muito com você e tal. E, enfim, acho que você não deve seguir. Mas, gente, eu ouvi isso muitas vezes, muitas. Até no Raul Gil, quando eu entrei, eu lembro que um dos pais... E o Raul Gil, pra quem não sabe, quando eu entrei lá no Raul Gil e tinha 11 anos, eu era muito nova e os meus pais iam comigo sempre. E assim, foi um plano de Deus, tá, gente? Porque nunca foi um sonho meu, tipo, eu quero entrar no Raul Gil. Era mais um sonho da minha avó, era o sonho da minha avó, né? Então ela, meu sonho é ver minha neta cantando lá no Raul Gil. E aí depois de anos que eu fiz a inscrição, acho que depois de 2 anos e pouco que eu fiz a inscrição, eles me chamaram. Mas eu chorava tanto, vocês não têm ideia, porque eu só ministrava dentro da igreja, e você entrar num ambiente totalmente diferente do que você está acostumado, e era um ambiente de competição, então você ouvia muita coisa, muita coisa. Então, assim, o que eu mais ouvia era, assim, os próprios pais dos outros candidatos viravam para os meus pais e para mim mesmo, falavam assim, é melhor você já tirar ela agora do começo da competição, porque ela não tem chance, a galera aqui é muito boa, então ela não tem chance, então é melhor ela parar, desistir com isso, sabe? E aqui tem que ter condição, enfim, era tanta coisa que a gente ouvia. O que eu tô querendo dar um contexto? Eu ouvi muitas coisas, assim, no começo, muitas coisas. E aí eu lembro que o meu pastor, na época... E aí, não tem como, né? E ainda eu era uma criança, imagina. Então, ouvir tudo isso, uma criança, era... Meus pais, lógico, ficavam pior, né? Meus pais, daquela coisa de pai, né? De proteção. Mas meus pais ficavam, né, angustiados por mim, mas eles nunca me passaram isso. Mas eu comecei a ficar pensando naquilo, e mesmo criança, sabe? E aí eu ouvi isso de alguém, assim, eu não sei se ele foi um pastor ou alguém da igreja específico, tá? E aí eu ouvi uma coisa, assim, de uma pessoa. Ela virou pra mim e falou assim, olha, o perdão não é sobre você. Não é sobre a pessoa. Não é sobre a pessoa. É sobre você. É sobre você liberar o seu coração, a sua vida. Então, quando acontecer algo assim, mesmo que você esteja na sua razão, porque não é certo, claro, não é certo você virar pra uma pessoa e falar assim, desiste, você não tem capacidade nenhuma, você não é ninguém, você não tem dinheiro, você não tem conhecimento, você não tem acesso a nenhuma gravadora, vocês não têm condição nenhuma, você não tem condição de gravar um CD, desiste, não sei o que e tal. E se não é o plano de Deus pra sua vida, desiste. Isso é errado, certo? De virar pra alguém e falar isso. Brincavam muito com a gente, assim. Eu lembro que uma vez a gente estava numa igreja e um pastor virou e falou assim no púlpito, eu vou gravar o CD dela. Eu chorei tanto aquele dia, eu chorei muito de felicidade. Eu falei, meu Deus, eu vou gravar meu CD, como assim e tal. Eu acho que eu tinha uns 13 anos, gente, no máximo. E aí no outro dia aquele pastor sumiu, desapareceu. Então imagina, né? Brincou com uma coisa, com um sonho, com um plano de Deus na sua vida. Então, imagina. Mas o contexto que eu tô dizendo pra vocês. E aí, essa pessoa virou e falou isso pra mim. E aquilo entrou no meu coração de uma maneira tão poderosa e tão verdadeira, que então, tipo, tudo que acontecia e tal, eu liberava perdão. Isso começou a se tornar um hábito, assim, na minha vida. E depois, assim, de tudo ter acontecido, eu encontrei essas pessoas muitas vezes. Eu encontrei esse pastor, eu encontrei essa irmã que falou isso pra mim na igreja. Mas você sabe que quando você encontra a pessoa,
Você não sente mais aquela dor, você não sente aquela amargura no seu coração de tipo assim, nossa, você causou isso em mim, nossa, você brincou com os meus sentimentos, você brincou com algo que aconteceu comigo. Eu não tinha aquela dor, sabe? E o perdão não é que você tem que conviver com a pessoa, né? Então, assim, em determinadas situações, por exemplo, eu tinha escolha que eu não precisava conviver com essa irmã, não precisava conviver com esse pastor, mas você não sente mais dor, né? Então hoje eu quero falar sobre perdão. Eu quis compartilhar um pouco isso com vocês para falar um pouco da minha experiência. E claro que eu tive inúmeras outras questões mais dolorosas em relação ao perdão, mas eu quero dizer o quão importante ele é e necessário para nossa vida cristã, tá? Então eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses 3:12. Colossenses 3:12. Espera vocês abrirem aí. Colossenses 3:12. Diz assim, ó. Por isso, como um povo escolhido de Deus, que é amado e santo, procurem viver sempre com misericórdia e com bondade, com mansidão e com paciência. Aí já tem muita coisa difícil, né, pessoal? A gente precisa muito do Senhor mesmo. Porque... mas percebe que a palavra de Deus já começa a dizer como você é um povo escolhido, você é um povo amado e santo. Então acho que quanto mais você recebe o amor de Deus de verdade na sua vida, porque uma coisa é você cantar, Ele me ama, Ele me ama, da boca pra fora, ou realmente você recebeu o amor de Deus. Será que realmente você recebeu o amor de Deus? Você se sente amado por Deus? Porque uma coisa é você falar assim, tá, Deus me ama, tá? Mas quando você recebe o amor de Deus, é diferente. Porque você recebe um preenchimento que ninguém consegue te dar, ninguém consegue te oferecer. E essas coisas, e perdoar, você amar o seu próximo, tudo isso se torna mais fácil. Não é que é tipo, nossa, é tranquilo, mas é algo que se torna natural, porque você sabe o quanto você foi amado por Deus, o quanto você foi perdoado por Ele, né? Então receba o amor de Deus nessa manhã, assim, de verdade. Você é muito amado por Deus. Se eu tô aqui toda manhã aqui, abrindo a Bíblia, conversando com vocês, tendo essa experiência pela graça de Deus, é porque Deus nos ama. Olha quão poderoso. Ontem a gente falou sobre o reino de Deus. Nós fazemos parte desse reino. Você faz parte desse reino. Você é muito amado. Não importa o que as pessoas falaram, não importa o quanto você recebeu de amor. Por mais que você tenha recebido todo o amor do mundo, que você tenha uma família amorosa, que seus pais te amem, que sabe que você tenha tido muito, muito amor, todo esse amor nem se compara ao amor de Deus por você. Não tem nem comparação com o amor que Deus tem por você. É muito, muito, muito grande. Então, a Bíblia vai nos dizer, por isso, como um povo escolhido de Deus, que é amado e santo, procurem. Então ele diz, olha, procurem. Ele sabe que a gente vai falhar, tá? Mas procurem. Então a pessoa que procura, ela tá desejando. Ela pode até errar, mas ela tá procurando viver de uma maneira diferente, né? Não é tipo assim, olha, ele não tá falando assim, sejam perfeitamente com misericórdia, com bondade, mas não, ele fala, ó, procurem viver assim, tá? Então diariamente procurem. Quando você passar por alguma outra situação, você fala assim, Jesus, tolerem uns aos outros e também perdoem uns aos outros, né? Se algum de vocês tem alguma queixa contra alguém, assim como o Senhor lhes perdoou, vocês também devem perfeitamente... Calma aí. Assim como o Senhor lhes perdoou, vocês também devem perdoar uns aos outros, tá? E acima de tudo isso, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas.
deixem que a paz que Cristo dá controle seus corações. Gente, a resposta já está toda aqui. Assim como o Senhor lhes perdoou, vocês também devem perdoar uns aos outros. E acima disso, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E, gente, o amor de Deus, ele é muito difícil você amar com o amor de Deus. Muito difícil. Porque como que a gente vê o amor, né? Como que a gente experimenta o amor pela primeira vez, assim? O amor que os nossos pais têm por nós, que a nossa família tem por nós. Então é algo, assim, né? De compartilhar. Eu recebo carinho, eu recebo amor, eu sei que isso é amor. Mas o amor que Deus nos ensina é amar muitas vezes quem não merece. E aí que tá um ponto difícil. Eu sei que a gente passa por coisas na nossa vida que é muito difícil, Mas Deus, quando Deus coloca isso, Ele sabe que não é impossível. Ele sabe que nós somos capazes de fazer isso. Então, assim como Deus nos perdoou, Ele fala, assim como eu te perdoei, perdoe também. Porque a grande maioria das vezes que a gente não quer liberar perdão pra alguém é porque a gente tem a razão sobre aquilo. Não é verdade? Gabi, mas você não sabe o que aconteceu. Eu tenho a razão. Essa pessoa não tinha o direito de fazer isso comigo. E não tinha. E deixa eu te dizer que Deus é justo. Ponto. Ele é justo. Não queira fazer a sua justiça. Deus é justo. Agora, a sua decisão, a sua atitude de perdoar essa pessoa é liberar a sua vida. O Senhor é um bom Pai. Ele sabe o que o perdão, a falta de perdão causa em nós, e a gente vai ler sobre isso. Então, um perdão genuíno. Então, uma das primeiras coisas é ter o perdão de inúmeras maneiras. Eu quero falar um pouco também sobre pedir perdão, né? Porque também para muitas pessoas o fato de pedir perdão é muito difícil também. Ah, Gabi, por mais que eu esteja errada, eu não consigo, me dá um negócio aqui, não consigo pedir perdão, né? Me endurece tudo aqui, eu não consigo pedir perdão. Vamos ver o que a Bíblia diz. Ó, 1 João 1,8. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecados, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoará e nos purificará de toda injustiça, pois Ele é fiel e justo. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nossos corações. Então, assim, gente, diga sim. Olha, me perdoe. Eu estava errado. Isso é um fruto de arrependimento, né? Quando você se arrepende, é uma decisão de, tipo assim, mudar de rota. É você voltar atrás e dizer, olha, eu errei com você. Sem justificativa. Não, porque você fez isso pra mim. Por isso que eu fiz isso. Não, por isso que eu não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não, olha, eu errei. Eu errei. O que é justo é justo. Então, assim, se você tem a consciência de que você fez algo que causou a dor em alguém, que feriu com palavras, que você falou sem pensar, que você falou no calor do momento, sabe? Tenha a humildade em nome de Jesus. Aí fica mais fácil, tá? Quando você pede isso em nome, peça pro Senhor. Se você não consegue, se você não tem força, fala, Senhor, oi, tudo bem? Olha, deixa eu te falar, eu não consigo, Jesus. Quebra o meu orgulho, Senhor. Me ajuda a chegar nessa pessoa e pedir perdão. O Senhor vai te ajudar. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas é necessário, né? Porque a Bíblia fala que nós somos curados quando isso acontece, né? Então, assim, peça perdão. Confesse.
Não tenha vergonha, porque entenda que você está fazendo algo que o Senhor está vendo. Por mais que aquela pessoa não receba o seu perdão, por exemplo. Tipo, eu não te perdoo, eu não sei o que, não sei o que. Você fez a sua parte. E você está liberado em relação ao seu Deus. Você está obedecendo a palavra de Deus. A consequência disso, Deus faz, Deus age, Deus trabalha. Mas assim, a sua parte você fez. Tipo, olha, se eu te feri, se eu disse alguma coisa que te magoou, enfim, eu te peço perdão. E muitas vezes a pessoa não vai receber no momento, mas aquilo ali vai constranger tanto a pessoa, tipo assim, meu Deus, por que ela veio pedir perdão? Que gere nela algo diferente, tipo assim, mano, por que ela fez isso? Ela realmente é diferente, ele é realmente diferente, ele é uma pessoa diferente. Então, assim, isso é reino de Deus, né? Então, se a Bíblia fala procurem viver assim, então vamos procurar viver assim. Tá, olha, desculpa, eu falei besteira, me perdoa, né? E aí um fruto disso é não voltar a fazer isso, essa atitude, essa mesma atitude, né? Um fruto de mudança é você não fazer mais aquilo, né, que você fez. Então mude também para também não ficar cometendo o mesmo erro, tá? Mas isso é sobre pedir perdão. Então, se você quiser anotar aí, tipo assim, no seu caderninho, tipo, pessoas que eu poderia pedir perdão, né? Perdão por isso, tal. Coloque aí no seu caderno. Não que você vá fazer isso hoje, mas coloque em oração a melhor maneira de você fazer isso. Mas faça, gente, faça, tá? Seja humilde, seja com o coração aberto, fala assim, eu errei. É isso. Para umas pessoas é mais fácil, para outras pessoas é mais difícil. Mas entenda que é um princípio e o Senhor espera isso de nós, tá? E vamos falar sobre liberar perdão. E eu queria ler com vocês Mateus 18, 23. Abre aí sua Bíblia, Mateus 18, 23. Não, 21 já. Não, 23. Ó. Porque aí Pedro começou a perguntar para Jesus, né? Mas e aí, Deus? Aí, Jesus, como que eu consigo perdoar meu irmão? Aí posso perdoar 7 vezes, né? Até 7 vezes. Tipo assim, Pedro tava falando assim, meu limite é 7, hein? Tipo assim, Senhor, só consigo perdoar esse cara aqui 7 vezes. A partir disso, aí Jesus falou, não. Aí Jesus já quebra ele ali, é infinito. Aí você fala assim, ai meu Deus. É lógico que esse número é um número figurativo, mas mostra que, tipo assim, é pra sempre. E aí Jesus conta uma parábola. Vamos ler ela junto? Mateus 18, 23. Diz assim, por isso... O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um servo que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, Senhor, tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo, então, teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Então, Jesus está contando uma história de, tipo assim, um rei, um senhor, um chefe, né? E ele chamou um funcionário. E esse funcionário tinha uma dívida com ele muito grande, que ele tinha que vender tudo que ele tinha, pra você ter ideia. Tipo assim, tudo que ele tinha, a mulher dele, tudo. Ele tinha que vender tudo pra quitar aquela dívida. E ele implorou misericórdia pra aquele chefe, e aquele chefe falou assim, tá, vai e eu te perdoo todas as suas dívidas. Mas, aí o que acontece? Mas quando aquele servo, né, aquele empregado, saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários.
agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então ele acabou de ser perdoado a dívida ali. Ele encontrou um outro cara que estava devendo para ele, e aí ele começou a bater no cara e falou assim: me deve que você me paga. Mas ele não quis. Eu começo: pague o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou. Então aquele cara virou pra ele e implorou: tenha paciência comigo que eu pagarei pra você. Ele ainda nem falou que não ia pagar, hein? Ele falou que ia pagar, mas pra ter um pouco mais de paciência. Mas ele falou assim: não. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar pro Senhor tudo o que tinha acontecido. Então, viu a cena, né? Ele acabou de ser perdoado, encontrou um cara que estava devendo ele, não perdoou esse cara, ainda mandou que prendessem ele. E aí a galera em volta que viu isso ficou tipo assim: mano, o cara acabou de ser perdoado de uma dívida e não teve compaixão do outro. E aí eles ficaram bolados e foram falar com o senhor que tinha perdoado ele, né? Como se fosse o chefe, o rei. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou e você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o seu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoarem de coração o seu irmão. Então, assim, gente, aqui o Senhor já nos dá um exemplo. Consegue imaginar a nossa vida sem o perdão de Deus? Imagina se a gente não tivesse o perdão de Deus. A gente nem precisa pensar nas grandes coisas erradas que a gente fez. Mas assim, em todas as coisas erradas que a gente faz, pecados que a gente comete todos os dias, falhas que a gente comete. Uma fala errada, um posicionamento errado. Imagina aí, tudo o que você já fez na sua vida, imagina se Deus não te perdoasse. A gente foi muito perdoado por Deus e somos todos os dias. É pela graça de Deus, é misericórdia de Deus todos os dias. Concorda comigo? Então, aquele que foi muito perdoado, nós somos perdoados pelo Senhor. O Senhor pagou a nossa dívida. Nós estávamos condenados. O maior, a gente já nasce condenado nesse mundo. E Jesus falou assim: não, eu vou libertar. Eu vou libertar eles das amarras de Satanás. Eu vou libertar eles. Então, Jesus nos libertou. Jesus te libertou. Jesus te amou. E aí, esse ato não te dá mais o direito de você ficar brigado com o seu irmão. Então, assim, eu sei que esse é um assunto difícil, que não é fácil, principalmente quando você vive algo muito grave, muito difícil, que te causou muitos traumas. Mas você vê que quando é um princípio de Deus, quando você faz isso, algo no mundo espiritual acontece. Quando você obedece um princípio de Deus, o Senhor te honra. O Senhor é justo. Ele é fiel. Ele é Deus. Ele não muda. Ele não fala assim: olha, perdoa aquela pessoa ali e fica por isso mesmo. O que você tem que fazer é perdoar. O que Deus vai fazer é outra coisa. O que Deus vai fazer é outra coisa. É sobre você. É sobre o seu posicionamento, a sua vida. Então, por mais que seja muito difícil para você, por mais que você não consiga nem falar
O Espírito Santo vai te dar graça. Peça ao Espírito Santo para te dar graça, para você conseguir liberar perdão. Ah, Gabi, mas aquela pessoa até já morreu, mas às vezes você tá tão amargurado que você não consegue se desvincular. Você não consegue tirar aquela dor de dentro de você, aquele peso, e você vai carregando a vida. Sabe que você que carrega, às vezes a pessoa nem sabe ou nem lembra mais daquela situação. A pessoa não tá carregando esse peso, você tá. A pessoa nem lembra mais o que aconteceu. Ou pra ela também, ó, pouco importa. Ou ela nem tem a dimensão do que ela causou em você. Ou ela nem tem dimensão do que aconteceu. Mas você tá carregando, ela não tá carregando esse peso. Você tá carregando. E você sabe o peso que isso é. E aí você vai criando ferida atrás de ferida. E aí você vai se tornando uma pessoa amargurada. E aí quando você vai às vezes trazendo cada vez mais traumas e vai levando isso para outros relacionamentos da sua vida, vai levando traumas e vai descontando em pessoas que não tem nada a ver com isso, porque você vai se tornando uma pessoa amargurada. Você vai se tranca e fala assim, vai acontecer de novo, então não, eu vou me posicionar assim para me proteger. Entenda que no reino de Deus não funciona assim. E lembre-se, o Senhor é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele não vai te abandonar. Se Ele te dá uma ordem de liberar perdão, é porque Ele vai cuidar de você. Ele vai sarar suas feridas. Por mais que você nunca receba o perdão devido daquela pessoa, o Senhor vai te trazer a paz. O Senhor vai te trazer a paz que você precisa, tá? O Senhor vai te trazer a paz que você precisa. Então, assim, em nome de Jesus, eu quero te convidar hoje a abrir o seu coração de verdade para essa palavra, né? A palavra de Deus diz que a pessoa que não consegue liberar, a pessoa que é amarga, é como se fosse corroer os ossos. Talvez você carrega. Uma coisa é carregar isso daqui um dia. Ok. Uma hora, isso aqui é leve, né? Parece que é leve. Não, imagina, isso aqui não é nada. Aí você carrega. 2 horas. Fica carregando, se só segurando isso daqui por 3 horas. É o suficiente para isso daqui se tornar um peso. Agora carrega isso daqui durante anos. Lembra que Jesus fala, olha, o fardo que eu tenho é leve, é suave. Então, assim, libere a sua vida hoje. Pode ser um dos momentos mais difíceis da sua vida e você vai precisar fazer isso várias vezes. Talvez você vai precisar liberar perdão para essa pessoa várias vezes. E isso é normal. É normal. Porque às vezes, tipo assim, você vai ter que ir todo dia, Senhor, eu libero perdão sobre essa pessoa. Até que, por mais que você não conviva mais com essa pessoa, não dói mais. Quando você lembra daquela situação que aconteceu, não vai te doer mais. Ou o Senhor pode restaurar algo. Então, assim, tenha sabedoria, entenda os princípios de Deus, a vontade de Deus. Porque quando você obedece um princípio, Deus te honra. Deus te honra. Deus é justo. Deus é Deus. Você quer a justiça de Deus ou você quer fazer a sua justiça? Que você vai falhar. Você quer a justiça de Deus ou quer fazer a sua? Então, assim, escolha hoje ter um coração perdoador. Então, tipo assim, escolha ter um posicionamento de alguém que perdoa. Então, quando acontecer alguma coisa na sua vida e tudo mais e tal, com alguém em alguma situação, tenha esse sentimento. Então, vai se tornar algo também como se fosse um hábito mesmo. Que a gente vai ter que perdoar, gente. A gente vai ter que perdoar. Assim como a gente vai precisar de muito perdão. Que nós não somos perfeitos. Certo?
Então, assim, eu queria que você também anotasse aí as pessoas que você precisa pedir perdão e as pessoas que você precisa liberar. Liberar hoje. Liberar. É pra você. Não é sobre a pessoa. Não, Gabi, mas o que ela fez é muito errado. É muito errado. Eu não tiro a sua razão. E Deus também não tira a sua razão. Deus não tira a sua razão. Mas Deus te pede um posicionamento. Uma ação. E quando você faz, você tira o peso que está sobre as suas costas e fala: Senhor, faça. Senhor, eu coloco em tuas mãos. Agora é com o Senhor. E Ele faz. Ele te justifica. É Ele que justifica. Não é você. Tá? Então, em nome de Jesus, que por mais que doe em você, que você possa liberar perdão. Tem um filme que ele tem até um livro, né? O livro da cabana, que é muito legal. E tem o filme da cabana também, que tem um momento assim de liberação de perdão, que é muito profundo, muito doloroso. Quem puder assistir, assista. É um filme forte, mas é um filme que mostra bem a realidade do nosso relacionamento com Deus, Espírito Santo e Jesus, e nos mostra muito sobre uma injustiça, algo muito duro que aconteceu e que a pessoa teve que liberar um perdão. Então, você que nunca assistiu, eu te convido a assistir, acho que vale a pena assistir. E em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no seu coração e que você possa já iniciar a semana liberando perdão a quem te machucou. Para quem foi injusto com você, para quem usou o seu nome em vão, para quem brincou com os seus sentimentos, para quem brincou com os seus sonhos, ou te disse uma palavra que doeu, ou feriu você de uma maneira muito profunda, que você carrega isso há muitos anos. Em nome de Jesus, o Senhor vai te dar força. O Senhor vai te dar força, tá? O Senhor vai te dar força. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu não consigo, me ajuda. Me ajuda a falar, liberar. E eu tenho certeza que vai ser poderoso para sua vida. Além de você tirar um peso das suas costas, o Senhor vai te honrar e te abençoar. Porque é um princípio. E é assim que funciona no reino de Deus. É assim que funciona. Tá bem? Então que essa palavra possa queimar no seu coração nesse dia, nessa manhã, e que durante a sua semana você possa pensar sobre isso. Talvez hoje você tenha que ligar para alguém, ou mandar uma mensagem para alguém, ou conversar com alguém pessoalmente, dizer: olha, eu quero te pedir perdão, ou eu quero assim: olha, eu quero liberar a sua vida, eu te perdoo, e do que aconteceu, sobre o que aconteceu, eu te perdoo em nome de Jesus. E talvez você vai precisar repetir isso várias vezes, mas repita até que esse peso não esteja mais sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você não nasceu, Deus não te fez para ser uma pessoa amargurada. Jesus não morreu numa cruz para você ter uma vida de amargura, de ressentimento, de ódio, de raiva. Não. O Senhor deseja para você uma vida abundante. E é o Senhor que faz. Lembra isso. Até porque existem tantas pessoas que falaram coisas de você nas suas costas que você nem sabe. E é o Senhor que te justifica. Entende? Isso é o que você sabe. E as coisas que você nem sabe. Mas o Senhor é justo. Ele é bom. Ele é fiel. E em todo tempo é Ele que te justifica. Amém? Então que no seu dia a dia você possa cada vez mais ter uma atitude e um posicionamento de uma pessoa do reino de Deus. Então, se você faz parte do reino de Deus, você é uma pessoa que ama, que tem misericórdia e perdoa. Tira esse peso. Tira esse peso em nome de Jesus. Receba paz. Lembra do que a palavra de Deus disse? Receba a paz de Deus. A paz de Deus. Lá em Colossenses 3, 12, 15, foi
para essa paz que Deus o chamou num corpo só. É para essa paz que Deus te chama hoje. Essa paz. Deus te chama para essa paz hoje, em nome de Jesus. Receba essa paz. Essa paz. Que não vem de amargura, não vem de dor, não vem de ressentimento, não vem de ódio. É uma paz de Deus. Receba ela hoje, em nome de Jesus. Você é livre, você é livre, você é livre. Posso orar por você? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos. Pai, o Senhor é bom e o Senhor é justo. E o Senhor é a nossa justiça. Então hoje nós queremos te entregar. Eu quero entregar, Senhor, diante de ti os meus irmãos, e o Senhor conhece a história de cada um. O Senhor conhece a dor de cada um. O Senhor sabe o que causou nessa pessoa para ela se tornar, para isso se tornar tão forte dentro dela, tão grande, essa dor se tornar tão grande dentro dela. Mas o Senhor é a paz, o Senhor é o alívio. O Senhor tem um bálsamo para essa pessoa hoje, Deus. Por isso, eu profetizo isso sobre essa pessoa, Senhor. Que ela consiga liberar perdão. Que ela consiga perdoar, que ela consiga pedir perdão também. Senhor, que ela consiga cumprir esse princípio para que a vida dela seja liberada. Para que ela tenha paz sobre ela, Pai. Ajuda, Espírito Santo, a fazer aquilo que muitas vezes vai doer muito. Mas o Senhor é quem nos capacita. É o Senhor que cura, é o Senhor que faz, é o Senhor que honra, é o Senhor que exalta. Então, em nome de Jesus, nós declaramos isso, que nós vamos te obedecer, Deus. E nos ensina a viver como pessoas do reino de Deus, do reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia abençoado e que você possa tirar todo o peso que existe sobre a sua vida. Que você consiga, em nome de Jesus, mesmo com muita dor, com muita dificuldade, o Senhor é contigo. Você vai conseguir, você vai dar conta. Você vai conseguir. Preste atenção nisso. Você vai conseguir. Libere perdão, libere a sua vida e viva uma vida em abundância. Em Deus, em nome de Jesus. Beijo, até amanhã. Espero você aqui amanhã, 6 horas da manhã. Vou fazer um post aqui agora no Instagram. Me conta como que foi o devocional para você hoje. Tá bom? Que Deus abençoe muito o seu dia. Beijo! Até amanhã.